A pandemia da Covid-19 deixou muitas famílias enlutadas. Crianças e adolescentes perderam pessoas importantes em suas vidas, muitas delas perderam pessoas que eram responsáveis por seus cuidados, como seus pais ou avós, por exemplo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como os adultos, familiares ou profissionais devem conversar com as crianças sobre a morte. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal Proteja e clica no sininho para receber as nossas notificações. Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre mais um tema super importante para a infância e adolescência. Com a pandemia da Covid-19, milhares de crianças e adolescentes no Brasil perderam pessoas que eram seus cuidadores. No mundo, estima-se que 5 milhões de crianças e adolescentes perderam pai, mãe ou ambos, ou ainda algum avô ou avó responsável por sua criação desde março de 2020. No Brasil, não há dados sistematizados que possam nos indicar de forma confiável quantas crianças e adolescentes passaram por essa situação. A maioria das crianças que ficaram órfãs tem permanecido na família de origem, sendo cuidada por seus familiares. Então, elas não são acolhidas em instituições ou vão para adoção na maior parte dos casos. Uma dúvida que muitos desses familiares e também muitos profissionais têm é sobre como conversar com as crianças sobre a morte. Como explicar que alguém morreu, principalmente alguém importante nessa família. As crianças podem não compreender o que é exatamente a morte. E o adulto que aborda essa questão com ela não deve enganá-la, iludi-la, muito menos alimentar esperanças de um retorno daquele ente que foi perdido. Então, nunca devemos dizer que aquela pessoa foi fazer uma viagem, por exemplo, porque a criança vai entender que essa pessoa poderá voltar. Ela vai criar uma expectativa que acaba protelando o processo de elaboração do luto. É importante que a criança compreenda que aquela pessoa não vai voltar, que a morte é irreversível e que todos os seres vivos morrem um dia. Essa compreensão vai gerar sentimentos com os quais a criança e os adultos que cuidam dela terão de lidar. Mas é importante que a situação esteja clara e que as pessoas sejam transparentes com a criança, para que ela possa fazer o seu processo de experimentar o luto e elaborar essa perda. Se ela já teve uma plantinha ou um bichinho de estimação que morreu, essa lembrança pode ser retomada, para que ela possa entender que essa pessoa não vai voltar, assim como aquela plantinha não voltou ou aquele bichinho também não voltou. Mesmo que a gente sinta compaixão, é importante falar a verdade sempre. As crianças podem não ter vocabulário suficiente para conseguir expressar o que sentem, dependendo da sua idade e do seu desenvolvimento. Então, elas podem apresentar comportamentos, sentimentos a partir da perda, como, por exemplo, sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, também insegurança, ansiedade. Elas podem ficar mais isoladas, deixar de brincar como antes, ficar menos comunicativas, podem apresentar queda no rendimento na escola, não aprender facilmente como antes, estar mais desatenta. Podem também ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, uma criança que passa a brigar em casa, na escola, o que antes ela não fazia. Ela também pode ter retrocessos no desenvolvimento, como uma criança que volta a fazer xixi na cama, por exemplo, ou que apresenta um período de maior infantilização. Esses comportamentos e sentimentos são passageiros, fazem parte da aceitação, da adaptação, da elaboração daquela perda. Todos nós podemos ter um período de instabilidade emocional, faz parte do enfrentamento da perda. Mas isso tudo deve passar e, se permanecer por um período prolongado, é importante que os familiares possam avaliar a necessidade de um atendimento psicológico para a criança. Buscar um profissional, conversar e explicar tudo o que aconteceu
pode ser o caminho para ajudar aquela criança de uma maneira mais efetiva. Então, se os prejuízos que a criança apresenta após a perda permanecerem, a psicoterapia é necessária e com certeza vai fazer diferença. Algumas pessoas acreditam que a criança deve ser poupada da verdade sobre a morte, porque as perdas são difíceis para todos nós. Então, alguns tendem a mentir e omitir a verdade. No entanto, a psicologia entende hoje que é importante aprendermos a lidar com as diferentes circunstâncias da vida quando elas surgem. Cada um terá seus próprios recursos emocionais para lidar com as dificuldades que se apresentam e o apoio familiar será fundamental para superar os primeiros momentos que são os mais desafiadores para quem perdeu alguém da família. Então, com sensibilidade e delicadeza, precisamos conversar claramente com a criança, de forma simples, com uma linguagem acessível para ela. Caso a morte da pessoa querida tenha sido trágica, não dê detalhes da informação, mas também não omita ou invente outra história. A morte faz parte da nossa vida, então não deve ser temida. Procure não aterrorizar a criança. Fale sobre isso com cuidado, calma e da forma mais leve possível. Você pode optar por compartilhar seus sentimentos com a criança. Isso pode ajudá-la a compreender o que está acontecendo com ela mesma. Além disso, pode ser uma porta aberta para que ela fale sobre o que ela está sentindo. Então, essa troca pode ser muito importante para ela. Não reprima os sentimentos da criança ou estimule que ela os esconda. Valide seus sentimentos, permita que ela chore, grite, se queixe, enfim, deixe que ela se expresse. Claro que, se ela se comportar de forma a colocar a si mesma ou outras pessoas em risco, devemos intervir, dar limites, mas não devemos pedir que ela pare de chorar ou dizer que ela não fique triste. Ela pode se sentir triste ou com raiva e isso é totalmente esperado e compreensível. Acolha os sentimentos dela, compreenda que ela tem direito de se sentir assim e expressar essas emoções. Ofereça seu apoio, esteja presente. Isso é o que fará a maior diferença nesse processo. A criança vai perceber que não está sozinha e que terá suas necessidades emocionais atendidas. Verbalize que você estará ali com ela e que outras pessoas também se importam com ela e a amam. Você pode nomear algumas dessas pessoas para ela se sentir amparada. Pergunte se é o desejo dela participar do velório, explicando como funciona. É um ritual que pode ser importante para ela, como um momento de despedida daquela pessoa querida. Jamais obrigue uma criança a ir num velório ou enterro se ela não quiser e jamais a leve sem explicar a ela o que é e como é esse momento. As crianças podem se sentir muito assustadas, especialmente se não tiverem consigo uma pessoa que lhe dê segurança e continência, alguém com quem ela se sinta bem. Após todo esse processo inicial de dar a notícia, decidir a participação ou não no velório e enterro, é importante tentar manter a rotina da criança o mais semelhante possível com o que era antes da perda do ente querido. Quando mudanças forem necessárias, esteja atento às reações da criança, dando oportunidade para ela participar delas na medida em que sua idade e desenvolvimento permitir. Por exemplo, se ela precisar mudar de residência, apresente a nova casa, se possível, permita que ela participe da escolha ou da organização do local onde ela vai dormir. Faça com que ela se sinta parte daquele novo contexto. Fique atento aos processos de adaptação dela, seja paciente e continente às necessidades dela. Nós esperamos que esse vídeo seja útil e que ajude as famílias e os profissionais a conversarem com as crianças sobre esse momento tão difícil que é a perda de alguém importante. Esse vídeo pode ser necessário para alguém que você conhece, então não deixa de compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas e mais crianças. Até o próximo vídeo!